estamos aqui com os professores finalistas do segundo prêmio RBS de Educação, com um projeto que usa a literatura como estímulo à leitura. Professores, podiam explicar um pouco mais sobre esse projeto? Bom, o projeto começou, na verdade, aqui na escola, em função de alguns alunos de B30 e C10 que descobriram que eu sou professor de matemática deles, né, sou escritor, acharam os meus livros na biblioteca e começaram a demandar para as professoras de português a leitura do livro, mostrar que estavam lendo o livro do professor, todas essas pequenas ações que começaram a vir dos alunos para os professores. Né? Então, os professores que acabaram se envolvendo com isso foram a professora Cidamara, que é professora de português da C10, a professora Tatiana, que é professora de português das B30, mais a professora Maria Helena, que é professora de português das outras B30, que agora está em sala de aula, né? Não está aqui com a gente. E aí surgiu o Prêmio RBS de Educação de Incentivo à Leitura, e as colegas estavam trabalhando com o livro já em sala de aula, e eu disse, pô, por que a gente não escreve, né, um projeto contando como isso tudo aconteceu e manda para eles. De repente o pessoal da RBS acha interessante o trabalho que está sendo feito aqui na escola e a gente consegue fazer uma divulgação. Eu acho que as meninas podem falar melhor de como está sendo trabalhado em sala de aula. Com a C10, então, o que mais chamou a atenção deles assim, foi essa desmistificação que quem sabe português não sabe matemática, não vai bem em matemática, ou a pessoa que é boa na matemática geralmente é ruim em português. Então eles tiveram a oportunidade de conviver com um professor deles de matemática e que também era escritor e que fazia histórias para a faixa etária deles, que é a pré-adolescência e adolescência, né? Literatura infanto-juvenil. Então, eles se interessaram muito por isso. E mesmo porque a vivência diária com o professor, eles podiam ainda comentar com o professor certas passagens de alguns contos daquele livro, justo porque o professor estava ali presente. Então, isso foi o que mais motivou e fez com que eles se empolgassem com a leitura do livro. O livro está sendo lido, temos um período por semana, o livro está sendo lido em duplas, né? Eles fazem a leitura do conto, eles depois, com as palavras deles, com as ideias deles, que debatem um com o outro, eles escrevem sobre aquilo. Eles fazem uma releitura daquela leitura que eles fizeram do conto do professor Anderson. E em cima disso também nós conversamos com a professora Tatiana e a professora Maria Helena também, que a gente vai fazer, unir a isso, um trabalho também de divulgação, como se cada conto, por exemplo, fosse um livro separado, uma história separada. Para quê? Para que eles possam ilustrar, para que eles possam mostrar a sua criatividade através de manifestações ou teatro, desenhos, a respeito daquilo que quer. E também nós estamos aproveitando, né, essa oportunidade de ter um professor e escritor na escola para desmistificar, como disse a professora Silvia, o que é ser um escritor. Porque os alunos leem a obra e dizem assim, mas como é que o professor escreve, inventa essas histórias, da onde que ele tira esses personagens, como é que da onde que vem isso? Então nós temos também no nosso plano de trabalho um momento em que a gente vai trazer os alunos de B30 e de C10 para conversar com o professor Anderson e tirar essas dúvidas e realizar todas as perguntas e as curiosidades, né? O professor então vai ter um momento para explicar como é que é esse momento de criação, de inspiração, quais as outras obras que o professor tem, como é que ele faz para escrever um livro. Eles me fizeram perguntas assim do tipo, mas ele escreveu um, e os outros? Ele escreveu também? Então, essa coisa de explicar para o aluno que existe uma edição, que a editora vai lá e reproduz o livro, que o livro passa antes por uma revisão, né? Então, esses passos assim de como é que se cria um livro, isso é uma coisa que para eles assim é nova, né? Eles estão acostumados a usar os livros, mas eles não sabem de onde que vem. E ser um escritor para eles é uma novidade, assim, como assim um escritor dentro da escola? Então nós temos um escritor aqui que dá aula pra gente, né? Eu acho legal a gente abordar com os alunos essa questão de que assim,
nós também podemos escrever, né? Nós também podemos estudar matemática e ser escritores, né? Então, muitas dessas dúvidas dos alunos agora, a gente vai aproveitar esse momento rico em que nós temos um escritor na escola, um professor escritor, para ajudar os nossos alunos a esclarecer essas questões. Da professora Maria Helena, né? Também está fazendo um trabalho interessante, porque eles escrevem, agora eles estão escrevendo, né, seus próprios contos. Seus próprios contos, né, escolhendo assim os temas que querem usar nesses contos deles. Então, um trabalho bem interessante também da professora Maria Helena. E a gente está, então, com esse projeto todo, e que o nome desse projeto é Prata da Casa. Esse projeto é Prata da Casa por quê? Porque, como falou a professora Tatiana, a ideia foi da professora Maria Helena, do Prata da Casa, né, dar esse título. Por quê? Porque o professor Anderson é da nossa escola. É um professor que convive conosco diariamente, é um professor que está ali, ao alcance deles, para qualquer dúvida e para qualquer momento que possam conversar. E é legal nisso tudo também é que dentro da ansiedade dos alunos, muitas vezes dentro da própria aula de matemática, eles falam assim, a gente precisa te perguntar uma coisa. No conto tal, e aí eles conversam, eles trocam. Então, essa ideia de trazer o autor para um plano igual, né? Não assim, o autor que vai aparecer na escola no dia tal, vai ficar meia hora aqui, vai embora, e é uma pessoa assim, é o autor. E agora não, é o autor está aqui, o autor está do meu lado, o autor passa por mim no recreio. Então tem essa coisa de perceber que autor, uma pessoa que escreve um livro é uma pessoa normal, que convive com a gente todos os dias, e que a gente também pode ser autor, e que a gente também pode, né, ser qualquer uma dessas coisas. O nome do livro que está sendo lido é Revoluções, a gente não falou, né? Não falou. É um livro de contos, e aí assim, escrevemos o projeto, mandamos para a RBS, e entre mais de 1.200 projetos escritos no Rio Grande do Sul, nós ficamos entre os 3 primeiros. Então, assim, mais de 1.200 projetos. Não é pouca coisa, né? Então, assim, isso é muito legal num momento em que está acontecendo tantos problemas nas escolas, tantas coisas ruins acontecendo nas escolas da região, e a nossa escola ganhando destaque pela educação, né? Pela leitura, pelo trabalho, acho que isso reforça muito, assim, valoriza muito o nosso trabalho. E vocês podiam explicar um pouco mais o que é esse prêmio? O prêmio, ele é de valorização de projetos que incentivem a leitura nas escolas, né? Como a escola está fazendo para incentivar a leitura. A leitura. Então, assim, a RBS está valorizando isso. Isso Aqui na escola, nós temos a prática nos períodos de português, de conduzir os alunos até a biblioteca, né? E lá nós já temos então obras que a gente deixa previamente separadas para que os alunos realizem a leitura, né? Então, aqui nós incentivamos a leitura junto aos alunos, utilizando o espaço da biblioteca e o acervo, as obras que nós temos na biblioteca. Então, o que a gente quis fazer agora? Nós estamos aproveitando a obra do nosso professor, escritor, né, do autor, o professor Anderson, juntando então esse interesse assim, de incentivar a leitura com o livro de um professor que dá aula para os nossos alunos. E foi o interesse, como o professor Anderson disse, partiu deles. Nós tínhamos inicialmente, eu acho que dois ou três exemplares só, né? Tinha um de cada dos meus livros inicialmente. Isso, e aí que os alunos chegavam na biblioteca e diziam assim, professora, cadê o livro do professor Anderson pra gente ler? Eu queria retirar pra ler. Lista de espera. E aí começaram a fazer lista de espera. E aí nós começamos a perceber que, opa, eles estão interessados em realizar a leitura. O nosso interesse, enquanto professores, é despertar exatamente esse interesse dos alunos em ler. Então, se eles estão interessados no livro do professor Anderson, vamos trazer mais livros para cá para a gente, né, incentivar a leitura do livro do professor Anderson. E aí que começou a realizar o trabalho, então, em cima da obra. Só para complementar a segunda etapa agora do projeto, na quinta-feira que vem a RBS vem até a escola para filmar os alunos fazendo a leitura, para conversar com a gente assim como vocês estão conversando, para saber um pouco mais de como o projeto funciona. E isso que vai ser gravado pela RBS vai ser veiculado na TV em novembro para escolher
dentre esses 3 projetos, qual é o melhor projeto do Estado. Olha, votação Então, assim, pública, votação entrar pública, no site e entrar no votar. site e votar muito. Ah, então já fica o recado, vamos votar no vídeo. Eu tenho uma curiosidade, uma pergunta pra ti. Qual é a relação de um professor de matemática com a literatura? Essa é uma pergunta bastante, que as pessoas se fazem bastante, né? Assim, é uma caminhada longa, se for fazer uma análise geral, assim. Até o século XV, XVI, não existia matemática que não fosse filósofo. Filosofia e matemática andavam juntas. Então, assim, se tu for estudar a origem das línguas, semiótica, linguística, tudo tem uma questão, um fundo de lógica matemática ali. A gente faz muito essa separação de quem é das exatas, quem é das humanas. Mas é impossível a gente não ter contato com essas duas coisas ao mesmo tempo. A gente não é só racional, só emocional, só pensamento, só... Né? A escrita é lógica. Se a gente não tiver lógica para falar, a gente não forma uma frase. Né? Sai tudo sem lógica, né? Não tem lógica nenhuma que tu está falando. Então, a questão da matemática está muito relacionada com a lógica, e a lógica está diretamente relacionada com a produção escrita. É uma questão de trabalhar, é uma questão de se permitir não ficar preso nessa coisa de quem é bom nisso não é bom naquilo. A gente pode ser bom no que a gente quiser ser bom. Né? E eu me desafiei a escrever, porque eu gostava muito de escrever, eu gosto muito de terror e suspense, que é a área que eu escrevo. Né? Então, me aventurei. Me aventurei a escrever 4 páginas, 10 páginas, 50 páginas. Quando eu vi, eu tinha 200 páginas escritas e a coisa ia se deslocando. Muito obrigado, professores, e é isso. Não se esqueçam de votar!